Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente. É um prazer estar com vocês no dia de hoje, né? Agora, efetivamente, iniciando esse estudo tão prazeroso, que é o estudo do Evangelho de Mateus, segundo a interpretação de Emmanuel, né? Que nós possamos caminhar juntos, né? Contribuindo uns com os outros nesse estudo, né? Que o objetivo é esse, né? Podermos, de mãos dadas, um contribuir com o outro. E para isso, é fundamental que vocês possam deixar as suas impressões no canal, né, dizendo a opinião de vocês acerca do estudo, dos comentários, enfim, que nós possamos juntos, né, ir caminhando, né, para que na quarta aula, a aula que é ao vivo, a aula para tirar dúvida, nós possamos juntar todo esse material e fazer uma aula produtiva para todos nós. Tá certo, gente? Então, antes de nós iniciarmos, eu queria deixar um recado. Alguém... no dia da live de abertura, fez um questionamento acerca se nós encontraríamos esse livro em PDF. Em PDF eu não encontrei, mas eu consegui ver em alguns sites a venda dele em e-book, né? É em torno de R$13 aproximadamente, tá certo? Então, caso vocês tenham interesse em comprar ele de forma digital, vocês não terão dificuldades para encontrá-lo nas redes de internet, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar início, então, ao nosso estudo de hoje. Antes, como de costume, nós vamos agradecer, né? Elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus pela oportunidade e agradecer, tá certo? Então, vamos lá. Pediria que vocês, nesse momento, serenassem o coração de vocês, os pensamentos de vocês, que nós, nesse momento, pudéssemos esquecer um pouco, né? Esses tempos difíceis que nós estamos passando, né, de muitas dores, de muitas dificuldades, de muita preocupação, que nós possamos nos entregar verdadeiramente a esse estudo, esses momentos de estudo que serão prazerosos para todos nós. E agradecendo ao Pai querido, ao Mestre Jesus, nós pedimos auxílio para que possamos ser inspirados a compreender da melhor forma possível os seus ensinamentos, os ensinamentos do irmão Emmanuel, e que assim juntos possamos contribuir, caminhar para a nossa evolução. Que possamos mais do que compreender esses ensinamentos, Pai querido, ter força para vivenciá-los em nossas vidas e assim galgarmos, né, a nossa felicidade prometida aos poucos, conforme o Senhor nos prometeu. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. E é isso, meus amigos, então, dando início ao nosso estudo de hoje, onde nós teremos momentos prazerosos estudando, né, o Evangelho de Mateus, segundo as lições de Emmanuel. Nós iniciamos com um versículo especial, né, que é o versículo 1:20, né, que nos diz o seguinte: E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria. E assim, essa frase solta, talvez desse um pouco mais de dificuldade para que nós pudéssemos compreender o seu contexto. Então, eu achei interessante que nós trouxéssemos para o estudo de hoje também os versículos anteriores, né, que dizia que, na verdade, bota esse texto no contexto, bota esse versículo no seu contexto. Né? E ele fala, eu vou começar pelo 18, tá? E o 18 diz o seguinte. É importante dizer que o nome, né, desse trecho do Evangelho é Anunciação a José, está escrito na Bíblia, tá? Versículo 1:18. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. 2 pontos. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Logo em seguida, no 1:19, continua. Então, José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. No 1:20 diz o seguinte: Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho
lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, : José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então veja, colocando esse versículo num contexto, né, a gente percebe que essa frase surgiu de uma preocupação de José, né, com a honra, com a dignidade de Maria. Né? Sabendo ele que ela estava grávida, achou por bem abandoná-la, deixá-la, sem dizer nada a ninguém, para que isso não comprometesse a sua honra. Em nenhum momento ele questionou-a sobre isso, apenas ele entendia que ela era uma pessoa tão especial e que merecia que ele agisse de uma forma melhor possível. Mas ele, como um homem correto e justo, refletiu muito sobre isso. E enquanto ele projetava isso, enquanto ele meditava isso, ele recebeu a inspiração, né? Ele foi tocado quando que então um anjo do Senhor disse a ele que ele não deixasse Maria, que ele a recebesse, né? Porque o que ela trazia nos ventres tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Né? Veja que se nós trouxermos isso para a nossa realidade, nós vamos conseguir perceber quão evoluído, né, quão preparado era José. Então, não por outro motivo ele foi escolhido para ser o pai de Jesus, né, para ser o esposo de Maria, porque qualquer um de nós talvez não tivesse agido com essa maneira, com essa razão, com esse equilíbrio, tivéssemos deixado a nossa raiva, a nossa cólera tomar conta e tomar medidas precipitadas. E sequer estaríamos à disposição para ouvir, né, bons conselhos dos bons espíritos. Né? Então, foi importante para que ele tivesse esse conselho, que ele se colocasse à disposição, que ele meditasse sobre isso, que ele realmente pedisse o auxílio. Né? Que todas as vezes nós temos algumas vezes dificuldades para isso. Né? Às vezes, num momento de dificuldades maiores, nós nos rebelamos, nós nos irritamos e fechamos o canal para os bons conselhos que os bons espíritos estão querendo nos dar. Então, esse é um ensinamento que nós já podemos extrair de Jesus. Mas Emmanuel, com a sua inteligência ímpar, com o seu preparo ímpar, ele traz algumas reflexões e valorosas e que vão nos ajudar a compreender melhor quem era José e qual a sua importância, né, vamos dizer, para o cristianismo. Então, vamos prosseguir. O nome do trecho do livro em que Emmanuel faz a referência a esse versículo se chama José da Galileia. Tá? E diz o seguinte: em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. Ou seja, ele está nos dizendo que muitos daqueles companheiros, aqueles vultos masculinos que caminharam ao lado de Jesus e que fizeram parte da sua história, muitas vezes não conseguiram contribuir muito para a obra de Jesus devido à precariedade de conhecimento e de evolução espiritual. Né? Mas e José? O que ele diz em relação a José? É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência única, pura. Ou seja, mesmo diante de todos aqueles que muitas vezes o perseguiram, né, ou vacilaram na sua fé, né, ou mesmo tenham sido indiferentes com os seus ensinamentos, um deles, um homem de fé, José da Galileia, ele foi fiel. Né? Ele conseguiu, com a sua fé, vencer muitas vezes
as suas imperfeições humanas, né? E conseguiu aceitar Maria como sua esposa, mesmo estando grávida de um filho que não era dele. Ele conseguiu, com a sua fé, compreender e entender que aquilo era um momento santo, era um momento único, né? José da Galileia, continua Emmanuel, foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Ou seja, José, segundo esse trecho que o Emmanuel nos traz, era um espírito tão evoluído que nós, pessoas ainda tão imperfeitas, tão ligadas à matéria, somos incapazes de compreender, né, em toda a sua amplitude, a sua importância. Compreender com toda a amplitude o papel fundamental que ele teve nesse processo de reencarnação, né, de encarnação de Jesus aqui na Terra, para a missão pela qual ele tinha se propondo a fazer, né? Então, é fundamental essas frases e essas reflexões que Emmanuel nos traz. E que ele continua. Já pensaste no cristianismo sem ele, sem José? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. E esse homem era José. Então vejam, o nosso Mestre Jesus, aquele que foi destinado para salvar a humanidade, foi confiado a um homem, e não foi a qualquer homem, foi confiado a um homem que poderia ser capaz de entender o tamanho da missão daquele ser que vinha no ventre da sua esposa, de compreender com a sua fé e acreditar na sua mulher e ter a certeza de que não teria sido traído e que nada de errado teria acontecido, né? Então, é importante que nós compreendamos o papel fundamental, né, que o José teve nesse processo, né, na missão de Jesus aqui na Terra. Entretanto, continua Emmanuel, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou da dádiva tão alta. Ou seja, apesar de ter tido contato com um benfeitor espiritual que ele pediu auxílio, que pediu que ele aceitasse Maria, apesar desse contato direto, ele nunca se vangloriou disso, ele nunca se achou melhor que isso. Inclusive, nós encontramos dificuldades de relatos de José que fujam ao seu ofício, não é? Tanto que Emmanuel, ele destaca bem isso, né? Não obstante, continua ele, contemplas a sedução de Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. Ou seja, apesar de ter um filho que eminentemente possuía o dom da palavra, que conhecia as leis e que realmente conseguia arrematar multidões, ele, José, pai de Jesus, ele nunca abandonou a sua carpintaria, o seu ofício singelo, o seu ofício simples, da onde ele tirava o seu sustento. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César e as que nulo mostram no templo e no lar, em adoração e o trabalho. Ou seja, a vida de José foi destinada a dar o suporte familiar que Jesus precisava quando criança, necessário para quando ele pudesse partir, para quando ele fosse ter a sua jornada, estivesse preparado para isso. Então, José ele cuidou de Jesus, né, com uma base familiar, com muito amor, com muito carinho, e trouxe a ele um lar,
né? E ele se dedicou a isso, ele se dedicou ao templo do seu lar, ao seu trabalho, à adoração de Deus. Então, esse era um homem escolhido, propício para que pudesse receber Jesus, né, aqui na terra e dar a ele o lar fundamental, necessário para que ele pudesse ter a sua jornada, né, preparando a sua jornada. Continua Emmanuel, sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Né? Então veja que Emmanuel dá a José uma importância que muitos de nós talvez não tenhamos refletido como tal. Né? A importância que José teve para a vida de Jesus, a tranquilidade, a paz, o ensino de um ofício, né? Porque ele também ensinou a carpintaria a Jesus, ensinando a Jesus a simplicidade. Embora Jesus fosse um homem perfeito, ele teve bons exemplos dentro do seu lar, né? O que propiciou a ele seguir, né? Ele teve a confiança do pai, ele teve a confiança necessária do lar para que ele pudesse seguir a sua jornada, né? Então, ele teve um papel fundamental, né? Na vida de Jesus para que o cristianismo pudesse se operar. E isso que ele fez foi sempre em silêncio, na tranquilidade do lar, sem se colocar em evidência, nunca se subrogando de eventuais conexões com Deus, ao contrário, sempre no silêncio, né, divino com Deus, sempre no silêncio da sua meditação, das suas preces, das suas reflexões. Então, é interessante logo de encarar esse ensinamento, para que a gente possa compreender desde o início como foi fundamental, né, o ambiente familiar, né, o núcleo familiar para a jornada de Jesus. Tá certo? E vamos continuar então o nosso estudo e nós vamos passar o item ponto 21. Aqui é justamente a continuação desse versículo que nós estamos estudando, quando ele fala, né, ele salvará seu povo dos pecados dele. Então, não abandone Maria. Dentro do seu ventre está gerado do Espírito Santo, né? E ele salvará o seu povo dos pecados deles. Né? O que isso quer nos dizer? O que esse versículo está querendo nos mostrar? E Emmanuel traz, falando um pouco do programa de trabalho do Mestre Jesus. Né? Ele fala plataforma do Mestre, que é nada mais do que o projeto, né? O objetivo de Jesus aqui na Terra. E ele nos inicia falando o seguinte: em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. O que ele está querendo dizer com isso, né? Muitos acreditavam que o Messias, aquele que viria salvar a humanidade, que viria salvar os homens contra a repressão, contra os abusos que eles passavam, seria um grande general que viria com seu exército lutar para destruir todos os inimigos da humanidade, todos os inimigos daqueles que faziam mal. E não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, não foi nada disso que aconteceu, né? O que nós recebemos foi um mestre que tinha como única fonte, única forma, única arma, o amor, né? E que veio, na verdade, como diz aqui o inciso, o versículo 1.21, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, na verdade, o mestre, ele veio nos salvar de nós mesmos. Mas vamos continuar para ver o que o Emmanuel nos diz sobre isso. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Então, o que ele está dizendo? Ainda hoje, assim como no passado, ainda hoje nós encontramos pessoas que, fazendo uso, né, da palavra de Deus, da palavra do Mestre, travam verdadeiras guerras, né, contra
outras religiões ou outras formas de interpretar, tentando fazer valer a sua forma de pensar, como fazendo valer a sua interpretação, e acabam utilizando de modo hostil da palavra de Jesus Cristo, né? Que na verdade em nenhum momento, embora fosse firme, embora fosse seguro em tudo que falava, ele nunca usou de violência, de hostilidade ou de qualquer tipo de agressão para com ninguém, né? Então, muitas vezes, até hoje, no passado recente, houveram guerras, né, em nome do cristianismo, e ainda hoje, embora não exista guerras, existem combates, né, muito grandes e muitas vezes violências verbais muito pesadas, com a desculpa de que estão defendendo os seus princípios e defendendo o cristianismo da sua forma. Então, como se isso, de alguma forma, fizesse eles, como se eles estivessem protegendo, né, de alguma forma, a sua ideologia. Entretanto, continua o Emmanuel, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Aquilo que eu acabei de dizer, Jesus em nenhum momento trouxe a nós esse tipo de conduta. Em nenhum momento ele mandou que nós pegássemos armas, que nós nos uníssemos em guerra contra ninguém. Ele sempre nos ensinou a compreender a melhor forma de agir diante das dificuldades, né? Continua Emmanuel, que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado o mínimo não são defesos os planos do general. Ou seja, o que ele está querendo dizer assim, aqui? Que Jesus é um divino governador, que ele governa o nosso planeta, que ele cuida de nós já sabemos, já tivemos várias oportunidades literárias para compreender isso, que ele foi responsável, né, pela nossa criação e é responsável pela nossa manutenção até hoje, né, e que, mas não sabemos ainda o que ele fará conosco, né? E ainda diz o seguinte, porque ao soldado humilde, são defesos os planos do general, ou seja, a um soldado humilde como nós, não é permitido conhecer quais são os planos do nosso superior, né? Apenas temos que acatar as suas ordens e confiar de que essas ordens são ordens justas e perfeitas. E vinda de Jesus, se vierem dela, que sempre foi justo, que é puro amor, nós temos que confiar e seguir, né? Então, que nós possamos compreender o nosso papel aqui enquanto filhos de Deus, enquanto filhos do nosso Criador, né? Que nós possamos compreender que Jesus ele veio nos mostrar que a única forma que nós temos de vencer, primeiro, é conseguir nos tornar pessoas melhores, vencer as nossas mazelas. Ele mostrando na pele dele que diante de todas as dificuldades, em um momento, ele agiu de forma contrária àquilo que ele pregou. Eu sempre digo isso, e provavelmente vou falar isso várias vezes ao longo desse estudo, que nós só conseguimos lembrar, né, de Jesus até hoje, e não é pelo que ele falou efetivamente, porque muitos falam a mesma coisa que ele falou depois, copiando os seus ensinamentos, mas porque ele viveu, ele foi o exemplo de tudo aquilo que ele falou. Então, hoje nós conseguimos dizer que Jesus nos mostrou com o seu exemplo como devemos agir. Tá certo? E continua o Emmanuel nesse trecho. A Boa Nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial, né? Então, como nós vimos no versículo lá, ele veio salvar a nós dos nossos pecados.
E como ele fez isso? Mostrando quais são as nossas grandes mazelas, né? Nos mostrando como nós devemos encontrar as ferramentas necessárias para vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que o Evangelho destaca como sendo o pai de todas as vicissitudes. Então, que a gente possa compreender que Jesus, quando veio à Terra, e quando muitos dizem que Jesus veio para nos salvar, e que nos salvou de todos os pecados, veio para mostrar para a gente como nós vamos fazer isso. Quais são os elementos que nós temos e que é possível, porque se ele conseguiu vencer todas as mazelas sem nada merecer, nós também conseguiremos. E olha que nós muitas vezes fazemos por onde passar por grandes dificuldades, não é? Então, que nós possamos compreender o verdadeiro sentido desse versículo, né? Quando disse que ele veio nos salvar dos pecados. Ele veio nos salvar com os seus ensinamentos, com os seus exemplos, com as suas atitudes, nos mostrando como fazer. E continuando, Emmanuel, achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo, libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Ou seja, achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Nós ainda temos ainda um longo caminho pela frente. Nós ainda estamos errando reincidentemente nos mesmos erros que errávamos no passado. Nós ainda temos grande dificuldade para vencer os nossos orgulhos, né? Vencer as nossas mazelas espirituais, né? Então, nós precisamos de, no alto caminho, purificar os nossos sentimentos para conseguir vencer todos esses males que ainda assombram a humanidade, né? E aí ele fala, o reino individual que puder aceitar, o reino individual, o coração, a pessoa que puder aceitar, né, o serviço liberatório do Salvador, encontrará a vida nova. Aquele que tiver coragem para mudar. Porque, como eu disse na live de apresentação, né, muitas vezes é difícil nós podermos olharmos para nós mesmos e ver como nós somos imperfeitos e quanto ainda nós temos que crescer, quanto nós ainda temos que melhorar. Mas o reino individual, o reino que está dentro dos nossos corações, que tiver coragem de enfrentar o seu eu verdadeiro, as suas mazelas e aceitar a única forma de mudança que é através do ensinamento de Cristo, vai encontrar com certeza uma vida nova. Tá certo, meus amigos? Por favor, fiquem à vontade, tá? Para colocar as dúvidas de vocês, a contribuição de vocês. Lembrando que as 3 primeiras aulas são gravadas, tá? Mas que a 4ª aula nós vamos poder novamente voltar a esses assuntos, se vocês acharem conveniente, tá certo? Então vamos prosseguir. Esse trecho que nós acabamos de ler, ele é extraído do Vinha de Luz, tá? Da editora FEB, capítulo 14, tá certo? Vamos continuando então. E aí vamos para Mateus 4.4, que diz o seguinte: nem só de pão vive o homem. Então Jesus dizia isso, nem só de pão vive o homem. E o que Jesus queria nos passar com esse ensinamento? A princípio, no primeiro momento, nós podemos compreender que nem só da matéria, né, nem só do alimento material que o homem vive, né, nem só do alimento material que o homem vive, mas também do alimento espiritual, né? Uma vez que nós somos espíritos, né? E que estamos, na verdade, tendo uma experiência material aqui. E como eu fiz no versículo 1º, eu vou também ler aqui o 4, desde o item 3 até o item 4 em diante, para que nós possamos compreender melhor, tá? Então, vamos lá. 4.3. O tentador aproximou-se então dele e disse:
Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu-o à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-o. Então, nem só de pão vive um homem, mas também das palavras, né? Mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, de toda a palavra, do ponto de vista, quando ele fala de toda a palavra que sai de Deus, ele está falando de tudo aquilo que é acima do homem, que está acima da nossa humanidade e que vem de Deus, ou seja, do plano espiritual, né? Que pode nos agregar do ponto de vista espiritual. Mas vamos ver o que Emmanuel nos traz, e o nome do trecho tem a seguinte título: Não somente. Tá? E aí Emmanuel vem dizendo, né? Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Então, isso é uma importante reflexão para todos nós, principalmente trabalhadores espíritas, que trabalhamos na seara espírita, né? E muitas vezes nos colocamos à disposição para sanar algum tipo de dificuldade material que o nosso irmão porventura esteja passando. Nós hoje já conseguimos muitas vezes fazer isso, né, de bom grado. Mas será que nós já conseguimos doar um pouco daquilo mais importante que nós temos, que é o nosso tempo, para dar uma palavra amiga, para confortar um irmão, para falar um pouco das palavras de Deus, para propagar a boa nova para aqueles que estão precisando de consolo, porque muitas vezes o frio dói, né? Mas dentro daquele coração também existem dores ocultas e que, se nós não nos colocarmos à disposição para conhecer, muitas vezes nós vamos nunca saber, né? E aquela pessoa também nunca vai falar. Então, esse trecho é importante, né? Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleça a alma, que nós possamos, então, passar, transmitir um pouco daquilo que nos foi dado de graça e que a gente possa retribuir de graça para alguém, conhecimento, né? Conhecimento das palavras, conhecimento dos ensinamentos que nós estamos tendo e, assim, de alguma forma, alcançar alguns corações. E ele continua, não só a beleza da máscara fisionômica, mas, igualmente, a formosura e nobreza dos sentimentos. Então, isso aí para aquelas pessoas que são muito ligadas à matéria, muito apegadas, muito vaidosas, que é legítimo, né? Tanto que ele fala não só de beleza, é muito legítimo a gente se cuidar, é muito legítimo a gente se amar, gostar de estar bonitos, gostar de se cuidar, mas que isso não é o fundamental, né? Nós, espíritos aqui na Terra, buscando, seres espirituais buscando uma experiência material, que é lógico, é importante, mas isso não é o único objetivo. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Nos aperfeiçoarmos para quê? Para a nossa verdadeira vida, que é onde? No plano espiritual. Então, para que a gente possa viver bem na nossa verdadeira morada, nós temos que adquirir algumas qualidades, né? Algumas qualidades que vão além da beleza física, e ela se demonstra através do quê? Da nossa formosura moral, da nossa formosura espiritual. É através dessa beleza interior que nós vamos galgar o nosso espaço, né? Vamos obter o nosso reconhecimento no plano espiritual. Tá certo? Continuando. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras, né? Então, que a gente possa perceber, mais uma vez, que nós somos um ser único e que nós precisamos nos aprimorar em especial do ponto de vista moral, e espiritual. Que a forma externa, embora importante, ela de nada vai nos valer se nós por dentro estivermos oco, se nós por dentro não estivermos evoluindo,
se nós não estivermos nos preocupando em mais do que nos preocuparmos em ser realmente seres melhores, né? E ele continua, não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, que é legítimo, né? Mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável, né? Então, que nós, humanos, encarnados aqui na Terra, espíritas ou não espíritas, cristãos, possamos compreender a necessidade de que temos, pois vivemos aqui no mundo material e temos necessidades materiais, mas que somos espíritos e que somos mais do que matéria e que nós precisamos também galgar um patrimônio que ninguém possa tirar de nós. E esse patrimônio que nunca ninguém vai tirar de nós é o patrimônio moral, o patrimônio espiritual, esse que nós trazemos quando chegamos aqui e levamos acrescidos daquilo que nós conquistamos aqui para o plano espiritual. Então, que nós possamos ter essa consciência enquanto cristãos que somos, né? Não apenas os títulos honrosos que ilustram, né, a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só, olha que lindo isso, não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Que não adianta, gente, nós nos preocuparmos apenas com as aparências. Isso muitos fazem. Mas nós temos que realmente nos preocuparmos em nos tornarmos efetivamente úteis. Úteis para aqueles que estão ao nosso redor, úteis para aqueles que precisam do nosso auxílio, que precisam de alguma forma do nosso amparo, né? Que nós nos preocupemos realmente em fazer aquilo que nós nos comprometemos, que nós aprendemos, que nós temos conhecimento e que sabemos fazer. Muitas vezes nós nos colocamos numa situação de fuga. Eu digo por mim, muitos anos fiz isso, né? De não saber, não sei o que eu posso fazer para ajudar, a gente sempre tem o que fazer, né? Como nós vimos lá no início desse texto, uma palavra amiga, levar a palavra, falar um pouco do teu conhecimento, trazer consolo aos corações aflitos. Nós sempre temos algo de bom a transmitir se nós nos colocarmos à disposição. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre, nem só de pão vive o homem. Eles precisam de mais. Nós precisamos nos tornar, nós espíritas também, e todos os cristãos, nos tornar, além de estudiosos da palavra, praticantes da palavra. Nós precisamos colocar em prática todo esse aprendizado. Né? É muito lindo tudo aquilo que a gente está fazendo agora. Nós estamos estudando, nós estamos tentando compreender um pouco mais o Evangelho, né? Vendo uma interpretação dada por um benfeitor espiritual. Mas o que nós vamos fazer com todo esse material? Guardar para nós? Nós não vamos colocar isso em prática em um momento? Então é fundamental que a gente tenha essa consciência da necessidade de que o Evangelho ele veio para nos salvar e para que nós possamos ajudar os outros a se salvarem também, já que o Evangelho está dentro de nós, aqui está nosso coração, né? Aqui ele pode estar, onde duas ou mais pessoas se reúnem, lá ele está com a gente, não é isso que ele nos ensinou? Então que nós possamos fazer ele presente no nosso convívio cotidiano, né? Elevando a sua palavra, seja com os ensinamentos que ele nos mostra, seja com as ações que ele nos ensinou a ter, né? Que nós possamos acolher, abraçar, a viver o Evangelho, né? E para isso precisa coragem. Para isso é preciso que nós nos reconheçamos como pessoas falíveis,
Porque só assim, gente, só nos reconhecendo como pessoas falíveis, nós vamos continuar caminhando, né? Se a gente continuar fugindo, nos colocando numa condição de pessoas boas, que não faz mal para ninguém, mas efetivamente que bem nós estamos fazendo? Então isso é interessante que a gente tenha sempre em mente para que a gente possa continuar evoluindo. E sem culpa. Não conseguiu hoje fazer, amanhã nós temos uma outra oportunidade, se Deus quiser, e toda vez que nós acordarmos no outro dia, agradecer, pois estamos tendo uma nova oportunidade. Né? Então, apliquemos, continua Emmanuel, o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constitui dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Então veja que Emmanuel não faz nenhuma crítica ao plano material, ao desejo de constituir e de ter coisas boas, de se cuidar, né? De forma alguma. Ele apenas chama a atenção da necessidade de nós voltarmos um pouco nossos olhos para esse lado espiritual, como Jesus nos ensinou, né? Nem só de pão vive o homem. Então esse texto vocês vão encontrar também no livro Fonte Viva da editora FEB, capítulo 18. Tá certo, meus amigos? Acho que nós ainda temos tempo. Sim. Vamos estudar então mais um versículo, né? Vamos estudar. Não, ainda tem nesse versículo ainda um ensinamento de Emmanuel que ainda faz alusão a esse versículo ainda. Vamos lá. Legendas do literato espírita. Vamos lá. Continuando. Optar como desejo por essa ou aquela escola literária respeitável, mas vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus. Emitir com dignidade os conceitos que expôs, no entanto, afeiçoar-se quanto possível ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. Ou seja, ele aqui, como a própria doutrina espírita, né, nos prega, ele nos deixa muito livres, né, para que nós possamos fazer uso da nossa razão, né, como bem entendemos, que nós possamos usar dessa liberdade e buscar conhecimento nas obras literárias que nós entendemos interessantes, edificantes, mas que a gente possa vincular, né, a própria obra aos ensinamentos de quê? Ao Jesus, que nós possamos nos concentrar em cada vez mais compreender os ensinamentos do Cristo, né? E aí ele fala, né, de forma bem tranquila, essa questão de não perdermos o hábito da prece, né? Emitir com dignidade os conceitos que esposam, no entanto, aperfeiçoar-se quanto possível ao hábito da prece, que nós possamos ter em mente a importância que a prece tem em nossas vidas. Como nós vimos lá atrás, no início, José, no momento de dificuldade que ele teve, ele elevou o seu pensamento a refletir, para que ele pudesse receber a inspiração, né? Então, que nós possamos adquirir, né, ter a consciência de quão importante é o hábito da prece no direcionamento da nossa vida, no direcionamento, não levando o pensamento apenas para pedir, me ajuda nisso, me ajuda aquilo, mas pedir conselho de como fazer realmente, né? Pedir conselho para evitar, às vezes, problemas que às vezes nós queremos tantas coisas e as coisas que nós queremos vão nos trazer tantos problemas que a gente possa, de alguma forma, nos colocar em sintonia com o plano superior para que a gente possa receber as inspirações devidas, né? A gente não vai conseguir essas inspirações se nós deixarmos as aflições tomarem conta de nós. Continuando, exaltar o ideal, integrando-se, porém, com a realidade. Que a gente possa buscar sempre a vida ou buscar as condições que nós entendemos ideais para nós vivermos, mas que nós possamos sempre, tendo o pé no chão, pé na realidade, ver e concluir se aquilo vai ser realmente o melhor ou não para nós. Cultivar os primores do estilo, considerando em todo tempo a responsabilidade da palavra, né? Enunciar o que pensa, entretanto, abster-se
de segregação nos pontos de vista pessoais em detrimento da verdade. E é aquilo que a gente estava falando há pouco, né? Que o fato de nós compreendermos, de entendermos a palavra de Cristo, não nos faz senhores da verdade e nem nos faz melhores do que ninguém, né? Nós temos que começar a compreender o estado evolutivo de cada um. Se hoje você conseguir alcançar um estado de compreensão onde um irmão seu ainda não tem, talvez não tenha alcançado, cabe a você a responsabilidade de compreender isso, estender a mão e ajudar ele, caso ele queira, a caminhar, né? Mas que isso não se faça de forma, como é que eu posso dizer, através de guerras de palavras, que não se faça isso de forma a fim de isolar as pessoas que pensam diferente, ou que seja de forma hostil, que a gente possa realmente aprender, e eu acho que a melhor forma de fazer isso é através do exemplo, aprender a compreender o estágio de cada um, né? Lembre-se quando você era há 10 anos atrás, quando não conhecia a doutrina, ou quando não pensava em se tornar uma pessoa melhor, quais os erros que você cometia e com certeza você vai ver que não comete mais. Veja o quanto você já caminhou, né? E talvez o quão importante foi pessoas que respeitavam isso para que você pudesse, muitas vezes, com seus próprios erros, aprender. Então, é importante isso, né? Aperfeiçoar, continua ele, os valores artísticos, todavia evitar o hermetismo que obstrua os canais de comunicação com os outros, né? Que a gente não possa, ao ponto de nos tornarmos pessoas cultas, ao ponto de diminuir o canal com as pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento, que esse grau que nós possamos galgar do ponto de vista artístico, de conhecimento, não nos afaste, né? Não crie um abismo diante das pessoas, diante daqueles que caminham com a gente. Nós saibamos, como Jesus fez, né, descer, né, até as pessoas que necessitam de nós e que precisam do nosso auxílio, né? É importante isso porque Jesus, ele nunca exigiu que ninguém fosse perfeito para caminhar ao lado dele. Você veja, vocês podem lembrar na história de Jesus, que as pessoas que caminhavam ao lado dele eram muitas vezes ladrões, prostitutas, e ele nunca exigiu perfeição. Ao contrário disso, mostrando simplicidade, desculpa, ele se rebaixava, né, a sua linguagem da forma mais simples possível para poder tocar aqueles corações. Então, que esse exemplo de Jesus possa servir na nossa vida, que nós não deixemos de dar mais valor do que nós realmente temos por conta de títulos ou de cultura que adquirimos, muitas vezes com esforço, com certeza, mas que isso não nos torna melhores do que ninguém, não é? Entesourar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual, só por si, nem sempre é fundamento absoluto na obra da sublimação do espírito. Ou seja, valorize o estudo, valorize a inteligência, valorize o conhecimento, mas que isso não garante enriquecimento espiritual, que isso não garante de nenhuma forma a evolução do espírito, né? Conhecer o evangelho do espiritismo do início ao fim não garante que você seja um espírito elevado, principalmente se você não colocar em prática isso, não é? Devotar-se à firmeza na exposição dos princípios que abraça, sem fomentar a discórdia. É aquilo que nós vimos falando, que nós possamos defender nossas ideias, que nós possamos falar dos nossos princípios, do nosso conhecimento, sem discórdia, sem rivalidade, sem imposição, né? Valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso, no entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância. Eu sempre digo que muitas vezes a forma que nós mais temos de aprender é quando nós nos colocamos em reflexão diante de fatos que pessoas que muitas vezes não gostam de nós ou têm alguma diferença e isso são oportunidades que nós temos
de crescimento, né? Porque muitas vezes o amigo bate nas costas, não tem coragem de falar a verdade que você é. E aquela pessoa que é seu adversário, ele te vê como, ele te enxerga como você é e fala o que ele pensa a seu respeito. E se nós tivermos realmente de coração aberto para receber essas informações e tivermos com vontade de melhorar, nós vamos receber essa informação sem mágoa e vamos mudar aquilo que a gente precisa mudar. Não por ele, não pelo adversário, mas por nós mesmos, né? Então, a importância é fundamental de todo mundo nessa jornada conosco, né? Conservar a certeza do que ensina, mas estudar sempre, a fim de ouvir com equilíbrio, ver com segurança, analisar com proveito e servir mais. Que a gente possa estar em constante aprimoramento, com um único objetivo, que é servir, né? Então, lembra no que Jesus nos disse, né? Amai-vos e depois instruí-vos, né? Então, que nós possamos usar esses recursos, essa instrução que nós temos em prol do amor. Esse é o nosso objetivo, servir aqueles que precisam. Tá? Esse texto nós vamos encontrar no livro Ceifa de Luz, da editora FEB, capítulo 7. Como a Evelyn falou na live de abertura, esses livros, aqueles que nós tivermos disponibilizados em PDF, que é de domínio público, nós vamos também, para facilitar, disponibilizar no nosso site. Tá bom, gente? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. E agora nós vamos para Mateus 4.16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. E aí nós vamos nos reportar novamente ao texto bíblico, né, para que a gente possa entender o contexto de onde está inserido, né, essa parte. Vamos lá. Ele é o Mateus 4,16, e nós temos lá. Aqui ele diz o seguinte: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Antes disso, no Mateus 4,15, tinha terra de Zebulum e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então, vamos ver o que Emmanuel nos traz no sentido de reflexão acerca desse versículo, e vamos discutir, né, juntos para que nós possamos caminhar, né? Vamos lá. Caminhar com o nosso estudo. E aí o texto, um título bem apropriado, né, nos diz o seguinte: raiou a luz. Raiou a luz. Referindo-se ao início da sublime missão de Jesus, o apóstolo Mateus classifica o Mestre como a grande luz que começa a brilhar para os que permaneciam estacionados nas trevas e para os que se conservavam na região de sombras da morte. Então, vejam, qual seria a sublime missão de Jesus, então? Ele não veio nos salvar com o quê? Com a sua luz, com a luz do seu conhecimento, com a luz dos seus ensinamentos, né? E ele veio, justamente como ele sempre falou, ele veio para quem? Para os doentes, né? Os doentes da alma. Né? Ele veio como um médico, como um verdadeiro médico do espírito. Né? E ele veio justamente para esses que estavam, de alguma forma, estacionados nas trevas, parado, né, sem saber por onde caminhar. Ele veio trazer luz, ele veio mostrar o caminho. Ele era o caminho, a verdade, não é? Então, ele veio mostrar para nós como é que nós poderíamos caminhar na direção, que bastava seguir os seus ensinamentos, que nós sairíamos daquela situação. Essa mensagem, continua Emmanuel, fornece uma ideia geral da interpretação de planos em todos os centros da vida humana. Ou seja,
ele diz que essa mensagem ela pode ser utilizada em vários campos, né? Em várias circunstâncias da nossa vida. Na superfície do mundo desenvolvem-se os que se encontram na sombria noite de ignorância e esforçam-se os espíritos caídos nos resvaladouros do crime, mortos pelos erros cometidos, aspirando o dia sublime da redenção. Semelhante paisagem, todavia, não abrange tão somente os círculos das criaturas que se reveste de envoltório material, porque é extensível à grande quantidade de seres terrestres que militam nos labores do orbe, sem a indumentária dos homens encarnados. Ou seja, quando ele fala aqui no início, eu vou voltar um pouco, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra, na região e sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, ainda que sejam encarnados ou desencarnados, Jesus ele veio para nos auxiliar. Né? Ele veio, essa mensagem também serve, isso é de extrema importância, porque faz com que a gente reflita, sim, como nós podemos ajudar esses irmãos que desencarnaram? Através da nossa prece. Né? Hoje nós temos um papel fundamental, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo hoje, de fortalecer as nossas preces. Não somente para aqueles irmãos que estão encarnados, mas como aqueles irmãos que estão partindo, fruto do momento que estamos vivendo, que ficam muitas vezes presos à nossa psicosfera, né? E eles precisam do auxílio das nossas preces, das nossas orientações, dos ensinamentos do Cristo, para que eles possam, de alguma forma, se libertar deste momento e continuar a sua jornada. Né? Pode ter certeza, vocês precisam confiar na importância da nossa prece, na importância dos ensinamentos de Cristo e da força que os nossos pensamentos têm para tocar esses corações de seres encarnados e desencarnados. Então, que a gente possa ter isso em mente e usar isso a todo momento, criar o hábito, né, de usar isso a todo momento. Então, Jesus, ele, então, como diz o Emmanuel, ele veio para todos nós, salvar a todos nós dos nossos pecados encarnados e desencarnados. O Mestre, pois, é o orientador supremo de todas as almas que permanecem ou transitam no mundo terreno. Sua luz imortal é o tesouro imperecível das criaturas. Os que aprendem ou resgatam, os que se curam ou que expiam, encontram em seu coração a claridade dos caminhos eternos. Seja quem for, em qual situação estejamos, em que plano nós estejamos, o Mestre, né, ele é o nosso guia, ele é a nossa luz, ele é aquilo que nós devemos seguir para encontrar a nossa verdadeira jornada, a nossa verdadeira caminhada. Então, que nós possamos compreender, né, e auxiliar naquilo que pudermos com esse ensinamento, com essa convicção. Né? Jesus ele veio para todos nós, ele está para todos nós, né? Os seus ensinamentos estão para todos nós. E que nós possamos, então, compreender isso sem separar, né? Encarnados ou desencarnados. Um dia, quando nós estivermos do lado de lá, nós ainda assim estaremos precisando, né, desses ensinamentos dele. Ainda mais, talvez, do que agora, dependendo da nossa situação, nós vamos precisar sempre estar em constante reflexão sobre os seus ensinamentos. Né? Continuando. A multidão que estaciona nas trevas da ignorância e as fileiras numerosas dos que foram detidos na região da morte pelo próprio erro, devem compreender essa luz que está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos. Antes do Evangelho podia haver grande sombra, mas com Cristo vibra a claridade resplandecente de novo dia. Que saibamos compreender a missão dessa luz, pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. Então, hoje é o dia, né, que nós temos para nos aperfeiçoarmos ao máximo nos ensinamentos do Cristo. Para que nós possamos utilizar esses ensinamentos
no decorrer de toda a nossa existência aqui na Terra, mas também quando daqui sairmos, quando nós retornarmos para a pátria espiritual. Serão de extrema importância, na verdade, o nosso verdadeiro tesouro. Isso é a única coisa que nada e ninguém pode tirar de nós quando nós atravessarmos realmente do plano material para o plano espiritual. Então, que nós tenhamos essa consciência e perceber, né, o quão é importante e fundamental os ensinamentos de Cristo para a nossa felicidade, para a nossa evolução, para a nossa jornada de aperfeiçoamento longa e constante ao qual nós todos estamos submetidos, tá certo? Esse texto também consta no livro Levantar e Seguir, né, da editora Gen, capítulo Raiou a Luz, tá certo, gente? E vamos lá, continuando. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus 4, 25. Então, Jesus, por onde passava, nós já vimos isso em vários estudos, Jesus, por onde passava, ele arregimentava multidões, dispostos a segui-lo e a ouvir o seu ensinamento, né? Existem relatos de pessoas de que, por onde ele passava, ele deixava a sua energia, que essa sua energia era capaz de curar, né? Então, com isso, ele arregimentava multidões e as pessoas realmente o seguiam, né? E o Emmanuel traz um texto com o título Ajudemos a Vida Mental, que vai nos mostrar um pouquinho da interpretação dessa passagem, né, desse versículo que eu acabei de dizer. A multidão ainda hoje, né, a multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Ou seja, aquilo que ocorria na época em que Jesus aqui estava, ainda continua acontecendo, né? Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação, né? Então, nós buscamos respostas para as nossas dores, né? Conforto para as nossas dores, né? E buscamos isso através dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Inútil a interferência, continua Emmanuel, é inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. E aí a gente vê que muito isso aconteceu muito na história, né? Várias perseguições houveram contra o cristianismo, né? E mesmo com essas perseguições, a multidão de cristãos que seguiam os seus ensinamentos, a multidão de cristãos que foram surgindo foi cada vez aumentando a despeito das perseguições que sempre houveram, né? Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Ou seja, isso chama a gente, nós cristãos, nós espíritas, para a responsabilidade, né? Nós costumamos sempre atribuir aos outros responsabilidades que também nos cabem, né? De servir, né? Então, que nós somos responsáveis. Se o cristianismo existe até hoje, nós temos partes nesse processo, eu digo nós, a humanidade, que estamos propagando a sua boa nova, que estamos propagando a sua fé, que estamos sempre, de alguma forma, cultivando o evangelho na nossa casa, com os nossos familiares, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, como ele diz, não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de quê? De aprendizes, ou seja, nós não precisamos ser perfeitos para auxiliar. Nós precisamos ser espíritos, pessoas de boa vontade para poder servir, né? E toda vez que nós nos colocamos à disposição, ainda aprendizes, o auxílio vem, a inspiração vem, né? E a gente apenas se torna um instrumento nessa
mais um instrumento, né, nessa obra toda de amor que Jesus preparou para nós, né? E que a gente não precisa de forma alguma ter recursos, ser estadista ou ninguém de poder para poder materializar isso, né? Aí ele diz aqui, a boa vontade e cooperação representam duas colunas mestras do edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Então veja quão importante é o nosso papel enquanto cristãos, enquanto espíritas, no papel da mudança dessa sintonia, né? Na mudança do pensamento, muitas vezes pensamentos que precisam de consolo, pensamentos negativos, pessoas que estão fragilizadas em sua fé. E eu digo isso tanto para os encarnados quanto os desencarnados, uma vez que ele veio para todos nós, né? Que nós possamos contribuir com esses ensinamentos, mudando primeiramente a nossa forma de agir, nossa forma de pensar, fortalecendo a nossa fé, contribuindo com os nossos bons pensamentos, né? Ajudando a mudar a energia do globo como um todo. Nós temos um papel fundamental nisso e acredite, a nossa fé e as nossas preces podem contribuir muito para isso, né? Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. E ele continua. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício de meditação. E aqui nós temos vários tipos de frentes de trabalho que nós podemos usar que vão beneficiar não só aquelas pessoas que estão ao nosso redor, como a nós mesmos, né? A nós mesmos, porque todas as vezes que nós nos colocamos a fazer esse tipo de atividade, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo, nós estamos evoluindo, né? O exercício de meditação, por exemplo, é um exercício, como nós vimos lá no início, que foi capaz de colocar José em conexão com um anjo superior, né? Com um anjo enviado de Deus. Então, que nós possamos começar a mudar os nossos hábitos, nós começamos a refletir sobre o que nós estamos propagando. Nós vemos que hoje, com acesso à internet, nós temos a oportunidade de informação rápida. E muitas informações que chegam nesses telefones que nós temos são informações que nada acrescentam. E nós, com um clique de botão, nós disparamos e mandamos para um grupo de pessoas que tem quantas pessoas naquele grupo, mas não sei quantas pessoas do nosso convívio, sem pensar que nós estamos propagando, muitas vezes, informações inverídicas, e mesmo que se forem verídicas, não vão contribuir nada com o engrandecimento daquelas pessoas. Mas será que a gente tem esse mesmo empenho em propagar mensagens edificantes? Será que nós temos esse mesmo empenho de propagar palestras educativas, exemplos edificantes? Será que nós temos esse mesmo empenho? Ou será que nós temos vergonha de fazer isso? Ou será que isso talvez não alcance tantas pessoas como nós gostaríamos que alcançasse? Bom, reflexões que nós temos que fazer, né? E se nós pudermos escolher entre contribuir para a melhoria do ambiente das pessoas que nós temos, que nós convivemos, ou contribuir para trazer desajuste, trazer perturbação, críticas, o que a gente opta por fazer? Trazer a paz ou trazer o conflito? Eu digo isso não para que nós fiquemos alheios às informações, não é isso, mas que nós também possamos usar com a mesma força de empenho que nós temos de transmitir informações às vezes não tão boas, o mesmo empenho para trazer informações edificantes. Isso é um papel nosso, né? E é um papel que Jesus se propôs a fazer em todo momento, né? Enquanto esteve aqui na Terra. Continuando. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo,
descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ou seja, que nós possamos ser propagadores da boa nova, propagadores de boas informações, de boas ideias, de bons sentimentos, de boas ações, né? É que nós possamos, sim, de alguma forma, trazer esperança, né, para aqueles que necessitam, né? Ao invés de só propagar o ódio, de só propagar as circunstâncias ruins, se só enfatizarmos as coisas de ruins que a humanidade faz e tem aqui na Terra, ou seja, que nós possamos contribuir com a mudança de energia, com a mudança de pensamento, com a mudança de clima do nosso planeta, né? Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco a encontrar Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Nós vamos encontrar esse trecho também no Fonte Viva da Federação Espírita, capítulo 144, né? Então, que a gente possa, gente, compreender que nós temos um papel fundamental enquanto espíritas, enquanto cristãos, né? Em propagar a boa nova, né? E que nós possamos nos empenhar um pouco nisso. Então, é assim que nós encerramos nossa aula de hoje, né? Foi uma oportunidade muito boa. Eu espero que o meu nervosismo não tenha afetado, né, a nossa aula de hoje. Eu garanto que com o tempo a gente vai melhorando. Conto com vocês, tá, para isso. Espero que vocês deixem as suas impressões, as suas contribuições. O intuito aqui, como eu disse, não é ensinar ninguém, é aprender junto com vocês, é facilitar um pouco de conhecimento que nós temos com esse livro, é impulsionar as pessoas a buscarem informação também. Tá bom, meus amigos? Obrigado pela paciência de vocês, obrigado por estarem aqui participando junto conosco desse estudo. E vamos então encerrar com uma prece, agradecendo mais uma vez essa oportunidade, agradecendo a oportunidade de nos instruir cada vez mais, a oportunidade de levar um pouco da palavra de Jesus às pessoas que estão interessadas, que querem aprender, e que possamos, Pai querido, contar com o seu auxílio, para que eu possa me tornar, juntamente com essas pessoas que aqui participam hoje, instrumentos melhores, né, para levar a sua palavra. Abençoa a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, meus amigos. Até terça-feira que vem, onde nós vamos começar nosso segundo estudo sobre o Evangelho de Mateus, tá bom? Obrigado e até lá.